me apaixonei por um padre. Eu nunca achei que essa frase faria parte da minha vida, mas ela se enraizou em mim como um segredo bonito e dolorido ao mesmo tempo. Começou com algo simples, sabe? Um olhar. Aqueles olhos que por algum tempo me motivaram, me viam, não apenas me enxergavam, me viam, gente. Meu nome é Elisa, eu tenho 34 anos e sou daquelas pessoas que frequentam a igreja não por obrigação, mas por necessidade mesmo. Depois do fim do meu casamento, eu me perdi um pouco, sabe? Eu fui buscando respostas em muitos lugares e eu acabei encontrando um certo tipo de paz ali, naquela igreja pequena, de bancos gastos e cheiro de madeira antiga. Era um lugar onde as palavras tinham o peso exato que eu precisava. E foi ali que ele apareceu, Padre Miguel. Nada de batina tradicional, nada de postura rígida. Ele era informal, humano, doce. Tinha 39 anos e um sorriso que não combinava com a ideia de distância espiritual que eu sempre associei a padres. Ele falava com as mãos, com o corpo, com o coração. A gente acreditava nele não só porque ele dizia a verdade, mas porque ele parecia vivê-la. No início eu admirava. Eu admirava como quem admira um artista, um poeta. Era isso, me convencia. Mas as coisas mudaram na primeira vez em que eu vi ele dizer o meu nome, Elisa. Ele falou depois da missa, sabe? Quando ele se aproximou de mim para perguntar se eu estava bem. E eu estava, mas depois daquele momento eu nunca mais estive. Eu comecei a reparar em cada detalhe, sabe? Como ele empurrava as mangas da camisa até o cotovelo, como encostava os dedos nos lábios quando pensava, como fazia pausas dramáticas nos sermões, que eu ali da terceira fileira esperava como quem espera um gesto só para mim. Eu sabia que era errado, ou melhor, eu sabia que era complexo. Nunca houve toque, nunca houve promessa, mas houve tudo aquilo que o silêncio podia carregar. Houve olhares que duraram um segundo a mais. Houve conversas que começavam sobre fé e terminavam sobre música, literatura, vida. Uma vez ele disse que gostava de Clarice Lispector e eu pensei, nossa, gente, ele sente demais, ele sente como eu. E talvez tenha sido aí que eu soube que eu estava apaixonada. Eu pensei em fugir da igreja, mas o coração, gente, ai, como ele é teimoso. Eu fiquei ali, eu fiquei, me culpei, fiquei, sonhei, fiquei, chorei. Em um domingo qualquer, ele me chamou para conversar depois da missa. A voz dele estava mais baixa que o normal, sabe? Quase triste. Ele disse que sentia minha presença, que a nossa conexão era forte, mas que o voto que ele havia feito era maior do que qualquer sentimento, que a fé dele era, antes de tudo, um compromisso com algo que ele acreditava profundamente. Eu não chorei na hora, mas por dentro algo em mim desmoronou completamente. Nos despedimos com um abraço, um daqueles que duram o suficiente para te marcar pelo resto da vida. E foi isso, só isso. Nunca mais falamos sobre o que deveria ter existido, e ainda assim existiu. Hoje eu continuo frequentando a igreja, mais por mim mesma do que por ele. Ele ainda está lá, ainda sorri, ainda fala com a alma. E eu, gente, eu aprendi a amar em silêncio e a aceitar que alguns amores são lindos demais para acontecer e dolorosos demais para esquecer. Oiê, pessoal, tudo bem? Minha amiga Elisa vem aqui. Vamos conversar só nós duas, quer dizer, nós duas e todo mundo que tá vendo esse vídeo, né? Você se apaixonou por um padre, minha amiga, um padre. O cara jurou celibato, renúncia, devoção eterna a Deus, e você foi lá e se apaixonou por ele como se estivesse numa comédia romântica, né? Mas, gente, fala sério. Olha, amiga, se eu fosse te julgar, eu teria que julgar metade dessa paróquia também. Porque vamos e convenhamos, padre bonito, sensível e que cita Clarice Lispector, ah, minha filha, a fila ia dar a volta na igreja. Mas vamos com calma, minha amiga, respira. Se apaixonar por alguém impossível não é pecado, olha, é humano. Aliás, às vezes a gente não se apaixona pela pessoa em si, né? Mas pela ideia dela, deu para entender, né? O acolhimento, a atenção, aquele olhar que parecia enxergar até a sua alma. É claro que tudo isso mexe com a gente. E quando a gente está fragilizada, ai, minha amiga, meu Deus, vixe,
O coração vira uma roleta russa de sentimentos confusos. Agora, amiga, você não fez nada de errado, tá? E ele também não fez. O que vocês viveram foi um encontro bonito, cheio de humanidade, mas que precisava acabar antes de virar uma novela mexicana com um final trágico. Porque sejamos sinceras, né? Ninguém quer competir com Jesus, né, amiga? Mas olha só, não guarda isso como um fardo, tá? Guarda como uma história bonita, daquelas que ensinam, que viram crônica, que depois a gente conta dando risada com uma taça de vinho na mão e dizendo: Você acredita que eu me apaixonei por um padre? Sabe aquela coisa louca? Ai, Alex, sobre você, você ainda tem muito amor para viver. Amor impossível, amiga, com direito a beijo, sabe? Brigadeiro de colher e maratona de série no sofá. Amor de verdade, de carne, osso, coração batendo acelerado porque pode. Tá liberado porque deve. Então, amiga, sacode essa matilha invisível que foi te cercando por aí e vai viver. Deus entende, amiga. Ele conhece seu coração e com certeza ele tá preparando algo novo ali. Bem ali, próximo à esquina. Mas para isso, amiga, você precisa soltar o passado e abrir espaço para o futuro. Agora, amiga, me conta. Você está pronta para amar alguém que também pode chamar de volta? Pensa nisso. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.